Continue louvando ao Senhor. Feche os seus olhos, adore ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Pai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Felizes? Não vou perguntar se está frio, porque está assim, né? Amém? Convido vocês agora a abrir a palavra do Senhor no livro de João. Nós vamos ler no capítulo 14. O Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 1, amém? Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1. Amém? Quem não achou aí pode olhar no telão. Nós vamos fazer essa leitura. Nos mostra assim a palavra: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar também vós. E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vós conheceis. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheces e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Ou se não, crede-me por causa das obras em si. Na verdade eu vos digo: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Feche os seus olhos por um momentinho. Papai, nós te louvamos nesse lugar, ó Deus. E eu quero, Senhor, lhe pedir agora, ó Pai, que seja usado, Senhor, como uma ferramenta em suas mãos. Nesse momento que diminua eu e cresça o Senhor, ó Pai. Que a mensagem revelada possa ser transmitida com clareza, Senhor, à sua igreja, Pai.
E assim, Senhor, nós sejamos sarados, sejamos salvos, sejamos libertos, sejamos alimentados nessa noite, ó Pai. Porque nada façamos aqui para a glória do homem, mas para o nome de Jesus ser glorificado, exaltado. E vidas, Senhor, possam compreender, conhecer a Ti, render-se à Sua graça. E o Senhor ser glorificado a cada dia através de nós. Então nos abençoe, nos dá o entendimento dessa palavra, e que tanto eu como a sua igreja, Senhor, possamos compreender a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. A gente fala de um tema muito conhecido, né? Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, ali no versículo 6, né? Então assim, é um versículo muito conhecido, mas é importante a gente entender desde do versículo 1 até o versículo 15, onde eu li, que trata-se de um assunto que na verdade é uma realidade que vai se tornar a fé dessas pessoas. A princípio era Jesus com aqueles homens, e ele sendo visto por aqueles homens, amém? Mas mais adiante, aqueles homens já não estariam mais vendo Jesus, mas estariam acreditando nas palavras de Jesus. Porque até ali, o objetivo daquelas pessoas era acreditar em Deus, amém? Até aquele momento, o objetivo de todas elas era crer em Deus. Então, todos aqueles homens, aquelas pessoas, aquele povo, aquela nação, eles acreditavam em Deus, amém? Alguns já não acreditavam em Deus, o Deus de Isaac, de Abraão, Isaac e Jacó. Acreditavam em outros deuses, porque haviam gregos, haviam outros povos, mas ali na nação de Israel prevalecia eles acreditaram em Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, amém? O Deus de Israel, o Deus dos judeus, né? O Deus dos hebreus. E eles acreditavam em Deus. Então, quando se tratava dos assuntos que eram assuntos divinos, assuntos relacionados ao testamento, assuntos relacionados a palavras, escrituras que eram ensinadas no templo, quando se tratavam dessas coisas, se tratava de Deus. Até o momento não era Jesus. Eles aguardavam a vinda do Messias, mas eles não esperavam o Messias como Jesus. Eles não esperavam que Jesus seria o Messias. Eles aguardavam a vinda daquele que iria redimir a nação de Israel, que é o enviado de Deus, Deus Pai, amém? E Jesus ele está ali com aqueles homens, e ele está falando para aqueles homens: ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, amém? Mas credes também em mim, porque para onde eu vou, há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, vós também estejais, amém? Então Jesus ele começa a dizer assim, ó: vocês creem em Deus, credes também em mim. Isso gera uma certa confusão na cabeça dos discípulos, na mente daqueles homens, como também pode gerar uma certa dúvida, pode gerar uma certa interrogação na minha e na sua mente, de entender Deus como Pai e olhar para Jesus e acreditar em Jesus o tanto quanto eu tenho que acreditar em Deus. O que Jesus estava falando para eles: a fé que vocês depositam em Deus é a mesma fé que vocês vão ter que depositar em mim. Então ele fala assim: credes em Deus, mas credes também em mim, porque eu vou para o Pai. E os discípulos começam a interrogar a ele, dizendo: como que nós vamos
para o Pai? A gente não sabe nem para onde você vai, Jesus. A gente não sabe nem qual é o caminho, Jesus. Essa era a dúvida dos discípulos. Quando Jesus começa a deixar claro para eles que o Pai estava com ele e que ele estava com o Pai. E não se tratava de um assunto distante, não se tratava de algo que seria para muito longe, como a nossa mente quando a gente fala assim, ó, eu vou para o Pai através de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Esta mensagem, ela não está dizendo de que quando você morrer, você vai para o Pai porque você crê em Jesus. Amém? Não é quando você morrer. Nós não estamos tratando de um assunto que está relacionado pós-morte, depois que eu morrer. Quando de fato eu vir a óbito, eu vou para o caminho que é Jesus e eu vou me encontrar com o Pai. É uma coisa que nós não vamos falar disso. Não é isso o tema dessa mensagem. Não é isso que Jesus quer nos mostrar, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Eu até anotei algumas coisas aqui para não perder o raciocínio, porque quando a gente fala que Jesus ele é o caminho, ele é o sentido. Quando você vai pegar um ônibus, você não pega um ônibus para passear, você pega um ônibus, você pega um transporte, você pega um Uber, um táxi, qualquer coisa, até uma carona, porque você tem um lugar para ir, tem um sentido, e lá no ônibus tem lá o itinerário dele, e se você pegar aquele ônibus e for até o final, você vai se deparar aonde? Vou dar um simples exemplo, nós vamos para o terminal Parque Dom Pedro. Se você pegar o ônibus que vai para o terminal Parque Dom Pedro, e se você chegar no final, é óbvio que se o ônibus não quebrar, nada acontecer de errado, mas se ele chegar no final dele de destino, você vai estar aonde? No terminal Parque Dom Pedro. Então quando Jesus ele fala assim, eu sou o caminho para o Pai, é porque o resultado disso é que o Pai está ali. E Jesus ele é o sentido para o Pai. Ele é o caminho. Ele é a ligação entre você, entre eu e o Pai. Então quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é que ninguém vai ao Pai, quando você morrer você vai para o Pai. É que se você quer ir ao Pai, você precisa entender que Jesus é o caminho, você precisa entrar em Jesus, entrar no caminho, e entender que isso é real, e que isso é verdade, e que é um fato, porque falava-se da palavra de Deus, de que o Messias viria. E quando Jesus vem, que ele é o Messias, ele fala assim, eu sou o Pai, eu sou o caminho para o Pai. Então ele já não está falando de uma coisa futura, ele está falando de uma coisa presente, a realidade. Então para eles era muito confuso, assim como também para nós, entender que Jesus está no Pai. E que se eu quero ter acesso ao Pai, é por Jesus. Mas eu não quero ter acesso quando eu morrer, eu quero ter acesso agora. Porque eu preciso do Pai agora. Então eu preciso de Jesus agora. Amém? Então quando ele fala Jesus, ele é o caminho. Amém? Não é um caminho pós-morte, mas ele é a orientação. Amém? Jesus ele é a direção. Quando eu falo assim, eu quero chegar ao Pai, qual é a minha direção? Jesus. Qual é o trajeto que eu vou percorrer? Jesus. Por onde que eu vou andar? Jesus. Ele é o caminho. O nome para chegar ao Pai é Jesus. Então se nós cremos em Deus, quem crê em Deus aqui, levanta a mão. Quem não conseguiu levantar a mão, dá um aleluia. Quem crê em Deus? Amém. Porque se você pelo menos levantou a mão, pelo menos você falou um aleluia, você crê em Deus. Eu creio em Deus.
E eu preciso crer em Jesus, porque eu quero chegar em Deus, eu quero chegar no Pai. Então eu tenho que entender quem é Jesus. Que não é só um versículo tão bonitinho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que será que eu quero andar no caminho? De fato, eu acredito que Ele é a verdade. Porque a verdade, Jesus quando ele fala ali para os discípulos, para mim e para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tudo que foi escrito pelos profetas, tudo aquilo que foi escrito na palavra de Deus antes de mim, sou eu estou aqui. Então aquilo que era escrito torna-se um fato, aquilo que era uma promessa torna-se uma realidade. E era difícil para os discípulos compreender isso, entender que aquilo que era uma promessa, ela é real. Amém? A verdade, Jesus, ele é a realidade das Escrituras. Aquilo que era a crença daquele povo, era Jesus sendo a realidade daquela crença. Amém? Ou seja, aquele povo, eles liam as Escrituras, eles criam que Deus enviaria o Messias, que Ele viria salvar o povo, que Ele enviaria um rei, que era o rei dos judeus. E eles esperavam, mas eles não entendiam que o rei já estava ali. Então Jesus, quando Ele fala assim, eu sou a verdade, eu quero explicar para vocês, Jesus estava falando assim, eu quero explicar para vocês, que o que vocês aguardavam há tanto tempo, está na frente de vocês. E aonde vocês querem chegar, que é no Pai, eu estou aqui para direcionar vocês, eu estou aqui para conduzir vocês, para levar vocês. Então quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, ou seja, Ele fala assim, fique calmo, não se confunda, não fique escandalizado, credes em Deus, mas credes equivalente a mim também. A mesma fé que você deposita em Deus é a fé que você vai depositar em Jesus. E por isso não se espante, não fique, sabe, nossa, o que é isso? Jesus está dizendo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Então eu preciso entender que não é aquilo que eu vou receber lá na frente. Porque quando a gente vai para algum lugar, a gente não vai pelo aquilo que a gente vai receber. A gente vai e chega aonde de fato a gente quer. Quando a gente está falando de ser o caminho, a verdade e a vida, não é o que eu vou receber lá na frente, mas é o que eu vou ver lá na frente. Então quando eu entro em Jesus, não é pelo aquilo que eu vou receber, mas é pelo aquilo que eu vou ver, que é o Pai. Como eu dei um exemplo para vocês, se eu chegar no Parque Dom Pedro, os meus olhos vão contemplar o Parque Dom Pedro. Sim ou não? Eu vou contemplar ali a Avenida do Estado, o Mercado Municipal ali, quem conhece, né? Ali a Rua 25 de Março, os arredores ali. Eu vou contemplar o Parque Dom Pedro. Então, quando eu entro em Jesus, quem eu vou contemplar? O Pai. Então não é pelo aquilo que eu vou receber, é pelo aquilo que eu vou ver lá na frente. Então quando Jesus fala, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim, o que vocês querem ver? O que vocês esperam? Porque eu não falei nem da vida ainda, falei do caminho e da verdade. Porque falar da vida é algo muito mais complexo. Se nós formos falar da vida aqui, nós ficaríamos, acho que a noite inteira falando. Então eu preciso escolher algo, tirar um pouquinho do que é isso, a palavra vida, para poder compartilhar com vocês. Porque a nossa vida hoje, a gente pode fazer uma relação dela como a vida daqueles homens que estavam ali.
Podemos nos relacionar com Ele, entendendo se de fato a nossa vida está preenchida. Porque o homem, ele é carente de preencher os espaços vazios que há na vida dele. O homem, o ser humano, ele tem carências internas. Ele tem carências emocionais. Ele tem carências sentimentais. O homem, ele é carente. E ele procura preencher esse vazio de alguma forma. E o que é necessário nós entendermos quando Jesus, ele é a vida? Eu preciso enxergar Jesus. Eu preciso olhar para Jesus e encontrar em Jesus o caráter de Deus. Então, quando eu olho para Jesus, eu pergunto a vocês: vocês têm olhado Jesus? Vocês têm enxergado a Jesus? Porque havia uma grande dificuldade naqueles discípulos de enxergar Jesus, de enxergar o Pai em Jesus. Então, eles perguntam assim, Filipe, ele pergunta: Jesus, Tomé tinha dúvida do caminho. Então ele pergunta: nós não sabemos o caminho. E aí Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas já Filipe, ele já tinha uma outra dúvida, que era em relação ao que ele estava enxergando. Há quase 3 anos ali andando com Jesus. 3 não, né? Quase 3 anos andando com Jesus ali. E Filipe ainda não tinha enxergado em Jesus o Pai. E a grande mensagem de Jesus ali, porque ele está prestes, irmãos. Jesus, ele tá num momento que ele está prestes a ser levado ao sinédrio. Ele está prestes a ir a julgamento. Ele está prestes a sofrer açoites, xingamentos. Ele está prestes a ser crucificado com uma cruz que não pertencia a ele, que não foi feita para ele, mas ele teria que carregar aquela cruz. Ele está prestes a morrer sendo inocente, sem culpa. E ele poderia estar completamente desesperado, sabe? Assim, meu Deus, que eu vou sofrer? Eu estou prestes de um sofrimento, eu estou prestes de uma morte de maldição, uma morte maldita, que é uma morte de cruz. E sabe qual é a preocupação dele? Naquele momento, calmamente em dizer para os discípulos: eu vou, está chegando um momento, que é o momento que o príncipe deste mundo, ele vai reinar agora, porque eu vou ter que morrer, então eu vou ser preso, eu vou sofrer. E Jesus, ele está simplesmente dizendo: mas não fiquem preocupados, para onde eu vou tem morada para vocês, tem um lugar para vocês. Ele poderia estar desesperado, mas mesmo assim ele está explicando para os discípulos: se todo esse tempo que eu estou com vocês, vocês ainda não enxergaram o Pai em mim, eu vou dizer para vocês o seguinte: pelo menos as obras que eu faço, vocês têm que enxergar o Pai em mim nessas obras. Porque Jesus, ele não tinha uma aparência formosa. Jesus não veio de uma família rica naquela época. Jesus, ele era filho do carpinteiro. Jesus era um homem de dores, um homem de trabalho. Não tinha nenhuma aparência aprazível, sabe? Não era um homem lindão, bonitão, que onde passava arrastava multidões pela sua beleza. Arrastava pelos milagres que ele fazia. Mas mesmo quando ele vai ser preso, os soldados têm que perguntar: quem é o Jesus? O Nazareno? Né?
Ou seja, ele tem que dizer, ó, sou eu que vocês estão procurando. Então ele não tinha uma aparência assim para chamar essa atenção toda. Então os discípulos olhavam para Jesus e ainda enxergavam ele como um homem comum. Então Jesus fala assim, quando Filipe pergunta, mostra-nos o Pai, que basta. Jesus fala, tanto tempo eu estou com vocês, mas se vocês não acreditam no que eu estou falando, pelo menos as obras que eu faço são as obras que meu Pai faz. Então eu volto a perguntar para vocês, o que vocês enxergam em Jesus? Porque os discípulos não estavam enxergando nada em Jesus. O que nós estamos enxergando em Jesus? Porque quando eu olho para Jesus, eu vejo compaixão, eu vejo santidade, eu vejo graça. Porque esse é o caráter de Deus. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não fez negócio comigo e com você. Amém? Deus não fez negócio. A palavra de Deus diz que, a palavra nos mostra que Deus deu o seu Filho unigênito. Se você não pediu, mesmo assim, Ele te deu. Ele não foi negócio, você não pagou por Jesus. Deus deu Jesus. Ele doou o seu Filho para morrer em meu lugar. Então quando eu olho para Jesus e vejo Jesus indo para o caminho da cruz, eu vejo amor. Que amor é esse? É um amor de Jesus? É um amor do Pai, porque o Pai está em Jesus e Jesus está no Pai. Então quando Jesus toma sobre si aquela cruz que era a minha e a sua cruz, eu vejo o amor, eu vejo graça. E aí eu começo a entender que Ele é a vida. Por quê? Porque houve renúncia. Ele renunciou à glória dele no céu para morrer como um homem aqui na terra, por mim e por você. Então eu tenho que enxergar essas coisas em Jesus. E quando eu olho para Jesus e não enxergo mais isso, é um grande perigo na minha e na sua vida. Se você vê Jesus como um mercador, Ele vai derrubar a mesa. Amém? Porque Ele não veio para fazer negócio. Ele vai entrar no santuário e Ele vai derrubar a mesa. Se você trouxe algo para oferecer a Cristo, que não seja o seu coração, Ele vai derrubar a mesa. Você está preparado para Jesus derrubar a sua mesa? Você trouxe uma mesa para Jesus? Você trouxe uma pomba? Você trouxe um cordeiro? Você trouxe uma ovelha, um boi para ser sacrificado? Ele não quer isso. Jesus quer preencher os lugares vazios que existem dentro de mim e de você. E tem uma coisa que vocês conhecem bem, e que não é nenhuma novidade falar para vocês, que o vazio que Jesus quer preencher é o meu e o seu coração. Jesus não quer preencher os lugares vazios que nós podemos preencher. Ele quer entrar em lugares onde você não tem mais controle. Ele quer entrar em lugares onde de fato vai fazer uma diferença, onde os seus olhos vão enxergar graça, onde você vai falar assim: Jesus preencheu a minha vida,
mas não com coisas materiais, mas com graça, com amor. E quando você vai olhar para o Pai, você vai falar assim: Pai, o Senhor me encheu de amor, o Senhor me encheu de graça, o Senhor me encheu de Jesus. Amém? Porque nós, como eu volto a dizer, nós não estamos falando de uma coisa que é pós-morte. Estou falando de uma coisa que é presente. Jesus está conosco. Jesus está aqui. Mas Ele quer preencher lugares vazios, que é o meu e o seu coração. E nós precisamos enxergar a graça de Jesus, a santidade de Jesus, a compaixão de Jesus, a paz de Jesus, a longanimidade de Jesus, a benignidade de Jesus. Jesus era para estar dando chinelada naqueles discípulos naquele momento. Era para ter sacado a cinta e debatido neles, falado assim: vocês não aprendem, mais de 2 anos comigo e não aprendem nada. Mas Ele é longânimo. Ele fala: não, eu vou mostrar para vocês de uma maneira diferente. Já que vocês não estão me vendo como que o Pai está em mim, mas pelo menos as obras. E nessa noite eu quero convidar você que ainda há lugares vazios no seu coração, Jesus quer preencher. Jesus quer preencher lugares vazios na sua vida. Porque tem coisas que elas vêm e vão. Amém? Comida entra no ventre e sai. Dinheiro vem no bolso, vai embora. A gente adquire coisas que depois se perdem. Ou a gente adquire coisas para depois ficar para outras pessoas. Mas o seu coração não. E tem coisas que há muito tempo Deus vem fazendo. Desde a criação do homem, desde Adão, Deus vem fazendo uma obra nos corações da humanidade. Quando Adão pecou, Adão ele saiu do jardim do Éden. Deus disse assim: ó, eu vou tirar você do jardim. Você não vai mais poder ficar no jardim. Mas Deus, Ele não tirou a presença dele de Adão, porque Deus continuava com Adão. Adão passou a sofrer um pouco mais na vida, mas Deus era com ele. O povo de Israel foi pecando, foi se afastando de Deus, mas quando eles se arrependiam, Deus trazia o avivamento para o povo. E aí Ele falava assim: ó, por mais que as pessoas dizem que vocês não prestam, que essa terra não pertence a vocês, mas eu sou com vocês. Só que eu preciso que vocês se arrependam. Ele falava lá em Ezequiel, no capítulo 11, eu vou ler aqui junto com vocês, ou se for mais rápido aí em cima, Ezequiel capítulo 11, no versículo 19, Ezequiel capítulo 11, versículo 19, deixa eu ver se eu acho aqui, amém, lá em cima, ó. E lhes darei um coração, e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Deus está tirando removendo aquelas coisas que já não faziam mais sentido para Ele, para Deus, entende? Deus está tirando do coração do homem aquilo que não tem necessidade para Deus. Colocarei um coração de carne. No próximo versículo: para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos, e os cumpram, e eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus.
Então o que Deus quer tirar do seu coração e do meu coração, essa pedra que tem aí, isso que não tem utilidade para Deus, amém? Porque o meu coração de pedra, o seu coração de pedra, não vai fazer com que eu ande nos estatutos, ande na graça, ande nos mandamentos do Senhor. Então Deus fala assim: vocês querem? Quer? Então eu tiro o coração de pedra, coloco um coração de carne, um coração que vai fazer vocês me adorar, um coração em arrependimento, um coração queimando por Jesus, queimando pela graça, queimando de amor, queimando de paixão. Mas eu preciso entregar meu coração para Jesus, para que Deus possa trabalhar. Em Ezequiel capítulo 36, no versículo 26, ele trata sobre isso também, e ele vai até mais a fundo com esse povo. Ezequiel 36, ele diz assim, ó: e dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. No versículo 27, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Quando Deus formou o homem do pó da terra, Ele formou a matéria do homem. Mas quando Ele soprou no homem, Ele colocou o caráter dele dentro do homem. Ele colocou vida, Ele colocou Jesus dentro do homem. Só que ao longo do tempo, os homens eles vêm se perdendo. Mas Deus sempre tem um escape. Deus sempre tem um plano de salvação para mim e para você. E esse plano de salvação, ele se chama Jesus. Amém? E nessa noite, eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Aleluia. Enxergar a Deus é enxergar o amor em Jesus. Quando nós enxergamos em Jesus amor, nós estamos enxergando o Pai. Jesus, Ele é o amor de Deus manifestado nessa terra. E se nessa noite tem alguém aqui que ainda não fez esse ato, porque todo mundo tem Jesus no coração, todo mundo tem Deus no coração, é que o homem diz, mas é preciso que eu e você confesse que Ele é o Salvador. É necessário que eu e você confesse. É necessário que eu e você se renda à graça de Jesus, em olhar para Ele e dizer assim: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo à sua graça. Eu me rendo ao seu amor. Eu consigo te ver, Jesus. Eu consigo ver o Pai em ti, Jesus. E por isso eu quero fazer algo diferente. Eu quero convidar você que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que ainda não disse assim: ó Senhor Jesus, eu quero aceitar a Ti como meu Senhor. Eu quero me render a Ti. Eu enxerguei quem você é. Eu agora sei o que é o caminho. Agora eu sei o que é a verdade. Agora eu sei o que é a vida. E eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero ver o Pai através de Ti, Jesus. Então, se nessa noite você quer aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante sua mão. Não é dinheiro, não é bens materiais que eu estou te pedindo. Eu só estou te pedindo que você se renda à graça de Jesus. Então, se nessa noite tem alguém aqui que quer aceitar ao Senhor Jesus, levante sua mão no lugar que você está. Ou até mesmo você se afastou dos caminhos do Senhor e você quer tomar uma decisão de se reconciliar com o Senhor. Quer falar: Senhor, eu me afastei, eu me perdi no caminho, mas eu me reencontrei hoje nessa noite. Eu quero reconciliar com Jesus nessa noite. Temos alguém nessa noite que quer tomar essa decisão? Aleluia. Glória a Jesus. Temos mais vidas que
que queiram aceitar ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador, é só levantar sua mão, ficar de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar, por gentileza. Temos mais vida. Coloque de pé, não precisa vir até aqui à frente, é só se colocar de pé. Temos mais vidas que querem aceitar ao Senhor Jesus, reconciliar. Este é o momento. Nós estamos convidando você para simplesmente se render a uma graça que alcançou a mim, alcançou a você, e confessar assim ao Senhor Jesus: antes eu só ouvia você, só ouvia falar de você, Jesus, mas hoje eu te conheço por andar comigo. Jesus vai andar com você. Temos mais vida nessa noite. Quer aceitar ao Senhor Jesus ou reconciliar? Aleluia, glória a Deus. Deus tem falado aos corações. Deus tem falado aos corações nessa noite. O amor de Deus, Ele está alcançando você nessa noite. Jesus te alcançou nessa noite. Se renda a Ele, se renda a essa graça, se renda a Jesus nessa noite. Aleluia. Feche seus olhos, igreja. Eu quero orar por essas vidas. Você também que está aí assistindo a gente nesse momento, se você quer se render à graça de Jesus também, eu peço a você que coloque a mão no coração agora neste momento. Vocês que estão de pé, coloque a mão no coração, se possível, é claro. Feche os seus olhos, igreja. Nós vamos abençoar esses homens, essas mulheres, ó Pai. Esses homens, essas mulheres que estão aqui, Senhor, e se renderam à sua graça, ó Deus. Juntamente, Senhor, comigo, os meus irmãos nesse lugar, ó Pai. Estamos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome, Jesus. Eu peço-te, Senhor, que abençoe a vida deles agora, Senhor. Que não se envergonharam, Senhor, de Ti, ó Pai, assim como o Senhor não se envergonha de nós, Senhor. A Sua palavra, Senhor, nos mostra que aqueles que confessarem a Ti como Senhor e Salvador serão confessados diante do Pai. Senhor, eu te peço, ó Deus, que aceite agora, Senhor, essas vidas em Seu reino, ó Pai amado. Nós quebramos maldições da vida deles agora, Senhor, e te pedimos, ó Pai amado, que escreva o nome deles no livro da vida, Senhor, e os aceite em Seu reino, ó Pai, abençoando eles em todos os seus caminhos, Senhor, tirando todo o engano, Senhor, do coração deles nessa noite, ó Pai amado, e fazendo sim, Senhor, aliança com eles, ó Pai amado, nessa noite, Senhor. Peço-te, Deus, que os abençoe em todos os seus caminhos, em tudo isso que eles fizerem, ó Pai amado, e assim eles possam, Senhor, permanecer firmes, Senhor, no reino, ó Pai amado, permanecer firmes no caminho, Senhor, na verdade e na vida que é Jesus, ó Pai. E a cada dia o Senhor vem acrescentar a eles, ó Pai amado, a fé, o conhecimento e a sabedoria e o Seu Espírito sobre a vida deles, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, igreja. Glorifique a Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Que a cada dia mais vocês sejam abençoados. Permaneçam firmes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podem se assentar. Depois os irmãos vão pegar os nomes de vocês, amém? A gente tem por hábito dar um abraço em vocês, mas devido a essas orientações, assim, a gente vai respeitar isso, mas eu peço a vocês que depois dê os dados, os irmãos vão pegar os dados de vocês e a gente, num futuro aí mais breve possível, poder fazer uma visita para vocês, estar assim, ajudando vocês na necessidade de vocês de aconselhamento, tudo, o que vocês puder compartilhar as informações aí com os irmãos, amém? Eu só queria deixar claro para vocês que a gente tem por hábito dar um abraço em vocês, mas a gente não está podendo por enquanto, amém? Irmãos, agora continuando a nossa adoração, eu quero convidar vocês, dizimista da casa do Senhor, ofertante da casa do Senhor,
Por mais que nós estamos com a nossa capacidade reduzida, amém? Com certeza eu estou vendo muitos rostinhos novos aqui, muitas pessoas que estão nos visitando. E é possível vocês entender que há um distanciamento aí das cadeiras, né? Porque a gente tem muito mais cadeiras, a gente comporta muito mais pessoas, mas devido a esses decretos, essas orientações, a esse distanciamento, porém, né, os nossos custos para manter a casa do Senhor permanecem os mesmos. Então a gente precisa da ajuda, da colaboração de vocês com os dízimos, com as ofertas. Então você, dizimista da casa do Senhor, eu peço a você que dê o seu dízimo, pegue na sua mão agora o seu dízimo, a sua oferta, vai passar a salva. Mas se você não tem assim, eu quero dar o meu dízimo, minha oferta, eu quero utilizar o cartão, nós temos as maquininhas, eu peço a você que só levante sua mão, amém? Que aí os irmãos vão até você com a maquininha, para poder vocês ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, amém? Que nós necessitamos da sua ajuda, da sua colaboração, para manter este lugar aqui aberto, para manter os cultos ao Senhor, amém? Todos os gastos, eles permanecem, amém? Então nós precisamos da sua colaboração. Você que está nos assistindo, vai estar aí, você pode fazer, dar o seu dízimo, sua oferta através dos nossos canais digitais, amém? Vai estar passando aí as contas. Nos ajude, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, amém? Eu peço a você agora que levante sua mão com o seu dízimo, sua oferta. Você que quer passar na maquininha, é só levantar a mão, os irmãos vão estar aí indo até você, amém? Ó Pai amado, nós oferecemos, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos a Ti, Senhor. Peço-te, Senhor, que os consagre e os receba de bom grado, ó Pai. Assim, Senhor, abençoando, Senhor, a casa do Senhor, para que mantenha, Senhor, ela de portas abertas, toda a sua manutenção, Senhor, todos os custos, Senhor, sejam, ó Pai amados, cumpridos, ó Pai amado, com os dízimos e as ofertas dos Teus servos, ó Pai. Assim também sobre a sua igreja, sobre o seu povo, Senhor, que tem ofertado e dizimado, sobre as famílias, abra as janelas do céu, ó Pai amado. Derrame bênçãos abundantes, Senhor, sobre a vida do seu povo, ó Pai amado. Repreenda, Senhor, o devorador, o migrador, o destruidor da vida do seu povo, ó Pai amado. E haja bênção financeira sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Pode ofertar ao Senhor, amém. Temos avisos. Quinta-feira, amém. Quinta-feira nós teremos culto aqui neste lugar, às 20 horas, amém. Domingo, nós teremos oração no período da manhã, às 8 horas. Aos líderes, amém, você que faz parte da liderança, nós teremos uma ceia neste lugar, e em seguida teremos reunião com todos os líderes nesse lugar, amém. Você líder, não falte a oração, amém. 8 horas da manhã, oração, seguido de ceia, e depois uma reunião com o pastor, amém, com o bispo, amém. Então não falte. E às 18 horas, amém, nós teremos nosso culto de Santa Ceia ao Senhor, amém. Então venha, participe, chegue cedo, amém, irmãos. Esse último domingo, ficou quantos lugares? Só sobrou 10 lugares no último domingo, amém, irmãos. Então assim, a nossa capacidade é limitada. Então eu convido vocês, cheguem cedo no do próximo domingo de Santa Ceia, amém? Senão vai correr o risco de ou você ficar do lado de fora ou ter que voltar num próximo culto, amém? Então eu peço a vocês, cheguem cedo, para que a gente tenha assim, possamos dar um suporte melhor para vocês. Se caso encher a igreja e você chegar atrasado, e a gente não ter como dar um suporte a vocês de imediato, amém? Então chegue cedo nesse lugar, Santa Ceia do Senhor, amém? Temos pessoas nos visitando nessa noite. Levante sua mão, eu peço a você. Temos muita visita nessa noite, amém? Desde já eu quero agradecer a vocês. É uma honra
e um prazer receber vocês nesse lugar, amém? A igreja tem algo a dizer a vocês, igreja? Amém? Deus abençoe. Que você possa ter esse... Amém. Aleluia. Que você possa ter se sentido em paz e abençoado nesse lugar. Amém? Nós temos um recadinho aqui do Ministério de Missões. Eles vão dar algumas orientações para vocês. Amém? Em seguida eu vou estar encerrando o culto. Bom, boa noite, Pai seja com todos. Relativo à entrega das cestas, 2 favores. Quem for membro, aguarda um pouquinho. A gente vai atender primeiro nossos visitantes. Depois a gente vai estar atendendo os membros da igreja. Vai ter uma lista aqui, a gente vai estar chamando por nome. E assim que for chamando, vai vir aqui, vai assinar, retirar sua cesta e poder retornar ao seu lar. Mas por favor, aguardem até serem chamados. Assim a gente consegue atender todo mundo com qualidade, com educação e da forma que a pessoa merece, para a gente não gerar tumultos e todo mundo conseguir sair daqui no mínimo agradado. Amém? É muito importante, irmãos, manter essa organização que o irmão Denison está pedindo, amém? Por que eu digo isso a vocês? Por a gente ser uma instituição aqui, uma comunidade, nós abrimos as portas, amém? Para a entrada dos nossos membros e visitantes. Mas há uma responsabilidade que está sobre nós, como comunidade, como os responsáveis que tem aqui, amém? Então se todo mundo levantar e ficar andando tudo, vai gerar um certo tumulto, e nós não estamos isentos, irmãos, de fiscalização, amém? Então há uma fiscalização, há denúncias a serem feitas, e nós não queremos que isso ocorra conosco. Então é uma gentileza que a gente pede a vocês, que permaneçam sentados e aguardem serem chamados, amém? Na última entrega ocorreu dessa forma, foi uma bênção. Espero que nós possamos continuar dessa forma, amém? Para que nós não sejamos pegos de uma maneira desprevenido, e isso está suscetível a gente ser multado, essas coisas. Então eu peço, por gentileza, só a colaboração de vocês. Tanto é que a gente já está encerrando o culto, amém? Para que a gente possa ter uma agilidade maior, não ficar muito tarde para efetuar todo esse trabalho, amém? Então eu peço a você que se coloque de pé. Nós vamos encerrar o culto, e aí, quando eu der a bênção apostólica, você retorna para o seu assento e aguarda ser chamado, amém? Feche os seus olhos, estenda as suas mãos. Papai, nós te agradecemos, Senhor, por mais este culto. Senhor, eu te peço, ó Deus, que despeça, Senhor, o seu povo de regresso aos seus lares, ó Pai amado, protegendo eles, Senhor, de ladrões, de homens maus, de assassinos, de homens perversos, ó Pai. Guarda o seu povo, ó Deus, deste mal, Senhor, que tem acometido as nações, ó Pai. Aqueles, Senhor, que estão, Senhor, ó Pai amado, sofrendo, Senhor, por este mal que é essa Covid-19, eu peço a Ti, Senhor, que restaure eles agora, Pai amado, que dê o escape, Senhor, que venha sará-los, fortalecer, Senhor, o organismo deles, para prevalecer, serem curados, serem libertos desse mal, ó Pai. Aqueles, ó Deus Santo, que não, Senhor, foram contaminados, ó Pai amado, que também não sejam, que, Senhor, sejam guardados por Ti, ó Pai, que não sofra, Senhor, por este mal, ó Pai amado. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em posição de receber, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão consoladora do Espírito Santo, seja acrescentada sobre o seu povo, ó Pai, despedindo o seu povo de regresso aos seus lares. Eu te peço, seus anjos em ação, guardando o seu povo do mal e do pecado, em nome de Jesus. E digam todos: a força do Senhor, a força do Senhor. Agora bem forte, bem alto, a força do Senhor. Amar vocês faz bem para minha alma. Deus abençoe a vida de vocês, amém?